Sou o cordelista Marciano Medeiros, do canal MBM Produções. O canal hoje tem a grata satisfação de receber uma mulher que muito bem representa o povo potiguar. Eu estou me referindo a Divaneide Basílio, que é natural de Pedro Avelino, doutora em Ciências Sociais, ex-vereadora por Natal e atualmente é deputada estadual aqui pelo Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Divaneide Basílio, deputada. Pode fazer a sua saudação inicial aqui aos telespectadores do nosso canal. Olha, primeiro quero agradecer, desejar aqui que a gente tenha um bom papo e agradecer de todo o coração por essa oportunidade de diálogo, dar os parabéns, porque ao chegar aqui eu ouvi as informações de que o canal já está com quase 50 mil seguidores, Então isso, deixar um abraço para todas as pessoas que seguem o canal. Nós vamos também compartilhar nas nossas redes para fazer com que outras pessoas conheçam e adiantar aqui os parabéns pelo trabalho de vocês e dizer que para mim também é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, que não é uma história individual, é uma história coletiva e isso nos trouxe até aqui. Que maravilha! E como sempre, a gente vai seguir essa linha biográfica. Eu fiz um apanhado de informações sobre a sua vida e me senti representado por sua história, porque vi que você nasceu em Pedro Avelino, que é filha de agricultores. Eu gostaria que você dissesse aqui essa fase inicial, o nome do seu pai, da sua mãe, como é que foi a sua primeira infância na cidade de Pedro Avelino, no sertão quente. Como é que foi o início dessa grande jornada de Divaneide Basílio? Então, eu sou Divaneide, filha de Dedé de Rita. É um pouco assim a história, E eu nasci no bairro São Francisco, que é também conhecido como Açude. Sempre brinco, eu nasci no Açude, viu? E é uma comunidade de Pedro Avelino. Meus pais, desde cedo, trabalhavam na roça. E eu cresci, nesse universo que era conhecendo as histórias dos meus pais, Rita Alves Basílio, José Basílio Sobrinho. E eu também sou neta de uma rezadeira, Maria Generosa da Conceição. O nome desse, já é um nome que traz muita amorosidade. E minha avó era essa mulher generosa e eu cresci vendo minha avó curar as pessoas, Então a fé, ela traz esse lugar de cura e ela trazia ali as plantas medicinais, as ervas, e a gente sabe quanto é tão poderoso isso, A comunidade se sentir protegida e várias pessoas iam lá em casa e aquela mulher simples, também agricultora, que teve aí muitos filhos, E minha mãe, uma dessas filhas, ao se casar com meu pai, depois meu pai veio trabalhar em Natal, de agricultor para operário, e viemos depois nós. Viemos para Natal, morei primeiro na Avenida das Fronteiras, no Panatis. Não foi muito tempo, tem até uma história bem curiosa, que a minha vizinha de frente se mudou no mesmo dia que a gente virou uma família, e a gente se mudou para Santa Catarina, e a minha vizinha de frente e a minha vizinha do lado hoje, a gente brinca que eram duas mães, Porque eu vivia lá e ela lá em casa, e esse espírito de comunidade, esse espírito de vivência, de partilha, a gente diz que a gente saiu do interior e o interior não saiu da gente. A gente levou junto o que a gente produzia no quintal, ou vendia na feira, ou levava para a sopa da escola, e eu cresci na comunidade de Santa Catarina. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, que eu sempre falo, que é da palavra gratidão. Então eu tive a oportunidade, a minha outra vizinha do lado virou minha madrinha, Bianca, e me levava para todos os lugares, me apresentou os movimentos, me apresentou a igreja, e eu sou do Jardim do Padre. Então o primeiro lugar que eu estudei foi no Jardim do Padre. Então Bianca, que é essa minha parceira de caminhada, me alfabetizou. E estamos aqui, hoje, celebrando
uma história que começa na infância. Então, a primeira infância, você diz, fala um pouco da sua primeira Exato. infância. A primeira infância é muito importante. É por isso que hoje a gente luta tanto por creche. Você luta tanto pela educação infantil. Eu, provavelmente, se não existisse o Projeto Elo, o Projeto Casulo, o Padre Tiago, Biancas, né, na minha vida, se não existissem essas pessoas que acreditaram, que fizeram a diferença na comunidade, eu não estaria aqui. Então, eu tive a oportunidade de estudar, né, no Jardim do Padre, de ir para a Escola Municipal Professora Palmira de Souza, de ir para a Escola Estadual Walter Duarte Pereira, lá na minha comunidade. Então, hoje, eu quero devolver tudo que eu puder para o universo, para que outras pessoas também recebam essa mesma oportunidade. Então, o nosso compromisso, né, está no mandato hoje, tem a ver com todas essas pessoas que me trouxeram até aqui. Eu quero levar outras comigo para outros lugares. Essa sua fase de formação, do 2º grau, como é que foi isso aí? No Anísio Teixeira, Anísio Escola Teixeira. Estadual Anísio Teixeira. Eu participei de um projeto social, que era Jovem Guia de Turismo. Era um projeto que dava uma bolsa de... uma ajuda de custo, né, para jovens de periferia e um aprendizado. Então, fiz curso de guia, a gente guiava nos pontos turísticos de Natal, então foi bem importante, porque isso também foi muito, muito importante na minha comunicação. Mas uma coisa que eu quero dizer que foi muito, muito importante na minha comunicação com o público, com tudo, foi a igreja, né, o movimento pastoral. Então, eu venho de pastoral, a Pastoral de Juventude do Meio Popular foi uma escola. Aqui no estúdio vocês não estão vendo, mas está aqui a Ilma, que é uma das minhas referências na luta, na caminhada. Outra que também puxou na minha mão, ela junto com Regina, eram minhas chefas, né, me ajudaram, acreditaram em mim. E eu acho que a gente não acredita numa pessoa, a gente acredita num projeto. Qual é esse projeto? Fazer com que as pessoas possam sonhar, né? Dizer para as pessoas, vocês podem sonhar, né? Dizer para os jovens, olha, é possível sonhar. Sonhar é algo que nos mobiliza, que nos leva além. Então, entrar na universidade foi um sonho que eu adquiri na caminhada. Porque quando você começa a conviver com outras pessoas que falam na importância de estudar, que falam na importância do aprendizado, mas que mais que isso, que lhe dão a oportunidade de estudar. Então, escrever uma redação, né, numa prova de vestibular, é resultado de fazer redação coletiva nas reuniões da pastoral, de escrever sobre a nossa realidade. Não foi em outro lugar que eu aprendi a escrever ou a analisar o contexto crítico da sociedade, da vida. Eu me tornei socióloga quando eu entrei na universidade, mas eu entrei querendo ser socióloga, né? Porque eu já tinha, né, dentro de mim, tinha sido despertado o sonho de mudar o mundo, né? Que maravilha! Essa é Divaneide Basílio, deputada estadual pelo estado do Rio Grande do Norte, que está falando aqui para o canal MBM Produções. Quando eu fui pesquisar a sua caminhada, vi que você teve uma atuação em muitos movimentos culturais. De certo modo você falou um pouco, mas poderia dizer que movimentos culturais foram esses que você, adolescente ainda, já estava com essas bandeiras no Conjunto de Santa Catarina. Quais os principais movimentos culturais? Olha só, no meu bairro sempre foi muito forte o movimento comunitário. Então, essas ações do Conselho Comunitário, eu entrei em alguns cursos que eram oferecidos no bairro. Aula de desenho, aula de ponto de cruz. Por quê de ponto cruz? Por quê? Porque a gente queria participar de coisas, a gente queria ter acesso a coisas. E eu entrei num desses cursos, que foi o curso de teatro. Quero deixar um beijo aqui para o meu professor, Rino Dantas. Nesse curso, eu tive a oportunidade de fazer alguns espetáculos. E, inclusive, ganhar dinheiro como atriz amadora. Gravei um documentário para uma organização não governamental. Eu até brinco, o gesso do quarto dos meus pais, que agora é o meu quarto. Aquele gesso eu comprei com dinheiro, com o meu cachê de atriz, quando eu
era bem jovem, né? E depois participei do grupo Arte Luz e Cor, do grupo Faz e Acontece. Esses eram grupos que a gente tinha na nossa comunidade, né? Então, esses grupos todos foram bem importantes para nós. Mas você ainda é jovem. Ah! Agora eu estou participando da escola de samba. Não larguei a arte como integrante da Batuque Ancestral. Um beijo, Tadeu, um beijo, Carlos Brito, que são pessoas que acreditam na cultura popular. E estou aqui, né, como uma amante da cultura. Fiz, né, ciências sociais, sociologia, fiz antropologia. E a cultura popular, ela é esse encanto, né? Ela traz a gente para recuperar nossa história, nossas raízes. Você imagine uma criança que nunca foi ao teatro, mas o teatro ia até as crianças. Isso é maravilhoso, então eu acredito nisso e temos apoiado projetos nessa dimensão de ir às comunidades, de fazer com que as crianças entendam a sua história, se reconheçam. É um pouco isso, a gente tem um diálogo com vários grupos de teatro. Quero, inclusive, deixar aqui meu abraço, né, para a companhia Trapiá, lá de Caicó, que fez aí um roteiro bem bom nas comunidades. E é sobre isso, é sobre essa integração, né? O comboio em Natal, né? Rafa, Cristal, que fez aí esse lugar dos 4 cantos, mostrando as 4 regiões e trazendo as pessoas para conhecer sua história. Então, eu quero contribuir também, quero dizer, olha, isso é importante, estamos juntos, vamos que vamos. Teve uma pessoa, muito bem, Ivanei Basílio, teve uma pessoa que foi muito importante na sua vida, eu me lembro dele, inclusive, que foi o padre Sabino Gentili. Eu cheguei a ver numa outra entrevista você dizendo que ele foi uma pessoa que lhe deu consciência de classe. Além dele ter lhe dado consciência da classe que você pertencia, tem outras lições de vida que o padre Sabino Gentili passou para você? Eu me lembro que padre Sabino uma vez perguntou por que eu era do meio popular. Porque eu disse, você é do meio popular? Pastoral de Juventude do meio popular? E era um encontro da pastoral operária. E aí foi naquele momento que eu entendi que meu pai era operário da fábrica de gelo. Sou filha de um operário. Aí eu fui cair nas fichas assim, né? Ele ia me perguntando, e por que você é do meio popular? E eu fiz, porque eu sou pobre? Então, eu fiz uma pergunta de volta, né? E aí ele disse, então tem pobres e ricos na nossa sociedade? Tem. Então, nossa sociedade é dividida em classes. Aí já era demais, né? Eu não sabia, não tinha entendido. Nossa sociedade é dividida em classes sociais, e eu sou pobre. E aí eu saí daquele dia, inclusive no final teve uma amiga minha que disse assim, vamos encerrar com uma oração? E ele respondeu, nós passamos o dia em oração, falando da realidade, das desigualdades. Então, não tem oração sem prática. Então, ele me ensinou isso. Me ensinou outras coisas que é o compromisso, né? Com a nossa sociedade. Dar continuidade a essa parceria. Hoje, poder contribuir com ações em Mãe Luísa tem esse lugar. Mas eu passei num concurso de redação, uma vez. Eu quase não, acho que eu nunca nem falei muito sobre isso, não sei, a Ilma que acompanha sempre se eu falei. Eu passei num concurso de redação que era o Rio Grande do Norte, suas crenças e tradições, Natal e os principais pontos turísticos. E todo mundo tinha que falar sobre esse tema. Olha que tema gigante. O Rio Grande do Norte, crenças e tradições, Natal e seus principais pontos turísticos. E eu escolhi para falar a coluna Capitolina. Por quê? Porque o padre Sabino era do SOS Criança. E eu estava passando lá, no baldo, ali naquela descida, para pegar um ônibus para ir para casa. E naquele dia que eu passei, eu vi no entorno do baldo a coluna Capitolina muito maltratada e muitas crianças também maltratadas. E aí eu fiz uma redação sobre um possível cartão postal, que era aquela coluna Capitolina, mas aquele bem cultural que estava ali, aquele patrimônio que veio, né, do Capitólio, né, estava ali num lugar desprotegido, num lugar em que não estava tendo devido cuidado. Mas o mais grave de tudo isso eram as crianças que estavam em situação de rua,
os meninos e meninas de rua que estavam ali muito mais desprotegidos. Então, qual a cidade, qual cartão postal a gente quer, né? E aquilo, depois que eu ganhei o concurso de redação, eu ganhei o concurso de redação, e aí as pessoas me perguntaram, menina, de onde você teve uma ideia dessa? Aí eu disse, não, mas essa ideia não é minha. Eu estava numa reunião com o padre Sabino e ele falava, olha a cidade ao seu redor. Quando vocês andarem pelas ruas, olhem a cidade. Vejam qual é a cidade que vocês moram. E eu olhei minha cidade e eu não podia falar dos pontos turísticos sem ver que a cidade é feita de pessoas e que as crianças, né, elas não estavam sendo bem cuidadas. Então não fui eu, foi ele que me ajudou a escrever. Que maravilha. E eu só ganhei aquele concurso de redação, porque no meu caminho tinha Padre Sabino me ensinando a olhar a cidade. Que maravilha, que maravilha, uma linda história. Fale um pouco mais desse movimento PJMP, com que idade você entrou nesses movimentos, que atividades você desempenhava nessas pastorais, o que te levou a PJMP? Olha, eu não consigo lembrar um momento da minha vida que eu já não era da igreja. Sim. Ou do movimento comunitário, tudo se mistura. Então eu entrei pelo meu bairro. Foi? Eu entrei no Conjunto Santa Catarina, né, nas ações. O Padre Tiago foi muito importante na minha vida também. Quando eu digo era do Jardim do Padre Tiago. Por isso que eu acho tão importante as instituições serem comprometidas com a luta do povo, com a vida das pessoas, saberem qual é o objetivo de uma igreja para ser acolhimento, né, como uma casa de raiz e matriz africana também é um lugar de acolhimento, como uma casa espírita, lugares de acolhimento, de paz, de zelo, de afeto. E não existe afeto se você trata a espiritualidade descolada da realidade, né? Se você... Outro dia eu ouvi a frase do Papa Francisco, ele dizendo assim, faça jejum, mas não adianta jejuar e não dividir o pão. Com certeza. Né? Então, você jejuou para quê? Só para sua penitência individual, para o seu ego, o que você fez para que outras pessoas recebam também condições de vida digna. Então, eu acho que isso e a PJMP é isso. A pastoral de juventude do meu popular, Josiane, aqui de Parnamirim, também era presidente municipal Isso, deixar um beijo para ela. A gente é amiga desde da pastoral, ela era de Macau. Eu fui secretária diocesana, depois a gente tinha um projeto chamado Frente de Alfabetização Popular, que era um serviço social da igreja, junto ao serviço de assistência rural. Essa aqui era a minha chefe. E a gente tinha várias turmas, que vocês não estão vendo aqui no estúdio, tem um público. A gente tinha essa Frente de Alfabetização Popular para fazer a alfabetização de jovens e adultos. Era uma ação, compromisso, né, da igreja, né, o gesto concreto. E tem o hino da PJMP, ele diz justamente isso. Somos filhos de trabalhadores. A nossa classe é a classe popular. Nós temos sonhos e também muitos amores, mas a gente diz amores, a gente diz valores. Também queremos trabalhar, participar. É a juventude do meio popular. Então a gente afirma, o nosso hino afirma a nossa história, afirma nosso lugar, né? E a gente diz, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Ileaô, Ileaô. Então, também eu vi que você tem uma luta feminista muito grande e estou vendo que, pela sua sensibilidade, você luta por direitos iguais, não por disseminação de ódios sexistas. Mas em 1999 você participou de uma conferência das Nações Unidas, onde se encontrou com várias feministas. Onde foi esse evento? O que foi discutido nele? E qual foi a contribuição que você deu? Eita, você foi longe agora. Então, eu participava de uma rede de jovens do Nordeste. Então, em 97 para 98, eu participei de um curso de formação de liderança latino-americana no México. E esse curso me deu a chance de conhecer um pouco mais da história
das juventudes pelo mundo, né? E daí, 2 anos depois, eu fui indicada para representar a rede de jovens nesse curso internacional, nesse encontro das Nações Unidas. E eu fui participar desse momento que reunia a rede mundial de jovens. E naquele lugar... Foi em que cidade esse encontro? Foi em Filadélfia. Filadélfia? Filadélfia. E aí você se encontrou com feministas de todo o Brasil lá? De todo mundo. De todo mundo? De todo mundo, isso. Sim, diga. Com jovens, e eu... nesse momento, além da rede de jovens do Nordeste, eu representava a minha pastoral na rede, mas eu participava do Fórum de Mulheres Jovens na Política, o Forito, ligado à Fundação Frederic Ebert, né? E essa fundação, a FEIS, ILDS, ela promovia a formação para jovens. Essa formação foi uma que eu participei nos Estados Unidos, mas eu participei de outra no Chile, participei de outras formações de mulheres representando o Forito. E lá nesse fórum, a pergunta era: onde você encontrou o seu feminismo? E aí eu parei, né? Onde eu encontrei meu feminismo? Você vê o quanto é importante a gente fazer perguntas, né? Questionar, por isso que a juventude é tão magnífica, né? Porque faz perguntas, porque nos impactam com: ei, as coisas não estão bem, não é por aí. E onde eu achei meu feminismo? Então, eu achei meu feminismo quando eu fui impedida de falar, quando um jovem me interrompeu e falou a mesma coisa, e era um menino, e todo mundo aplaudiu. Opa, eu achei meu feminismo quando eu entendi que nós éramos tratadas com muita diferença, com muito preconceito, ou quando esse lugar não é para você, né? Eu fui candidata jovem em 2004, e eu passei muitas dificuldades sendo candidata jovem, porque eu recebi perguntas do tipo: como você acha que vai se comportar na Câmara Municipal, né, de Natal, junto, né, a tantos parlamentares? Eu disse: tantos parlamentares o quê? Que tem mais conhecimento do que eu? O caminho se faz ao caminhar, ninguém nasceu pronto. Né? Eu não era deputada estadual, agora eu sou, então estou aprendendo a ser deputada, do jeito que eu não era vereadora. E isso não pode ter barreira geracional, barreira de orientação sexual, não pode ter barreira de identidade de forma alguma. Então, nós mulheres temos que lutar dobrado para garantir a organização, né, da casa, para garantir nosso lugar. E quando a gente ocupa um lugar, a gente ainda tem que justificar a importância da nossa fala. Olha só, né? A gente é interrompida e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Espera aí, a minha vez de falar. Eu não sou menos deputada ou menos vereadora que você. E ter que dizer isso é exaustivo. Então, a gente vive muitas violências políticas. E essas violências são desde que: que bom, você vai ser candidata? Cuidado. Boa sorte, viu? Não é fácil, não. E se não é fácil, não, de fato não é fácil. Mas é assim, para os homens olha, muito bem. Para as meninas como você vai conciliar? Como você vai se comportar? Como você vai dar conta se você tem 3 filhos? Eu ouvi isso em entrevista, pasme. E aí eu perguntei, você perguntei sobre muito machismo. E não é fake news. Infelizmente é real. O machismo não é fake news. É uma realidade perversa. É uma realidade que nos adoece. Porque todos os dias você que diz: olha, eu posso, viu? Eu tenho condições. Eu consigo. Eu consigo defender uma bandeira. Eu consigo me posicionar. Estarei lá amanhã na Assembleia. Nem se preocupe. Hoje tem sessão, já estou lá, pronta para intervir, para falar, para trazer meu posicionamento. É assim que é. Né? Eu acho que a gente, todos os dias, vai dando conta, né, desse lugar de buscar respeitabilidade, mas é cansativo. E como é que surgiu a doutora em Ciências Sociais? Eu vi numa das entrevistas suas, que eu estava assistindo ontem, você dizendo que foi a primeira pessoa da família a entrar na Universidade Federal, a primeira pessoa negra. Como é que se deu essa sua entrada e quantas barreiras você teve que enfrentar também para fazer esse doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte?
Olha, hoje eu estou muito feliz de dizer que temos o pé de meia para a juventude, porque eu não tive pé de meia, e eu não estou falando de mim, de Ivaneide não teve pé de meia, mas a juventude de hoje vai ter pé de meia, porque a gente lutou para isso. Eu não lutei para dizer, olha, eu passei muita dificuldade e assim eu aprendi. Eu não quero que os jovens aprendam tendo que passar muita dificuldade, eu quero que os jovens aprendam podendo escolher. Eu quero fazer esse curso ou aquele curso. Eu não tive como fazer muitas escolhas. Eu tive que batalhar muito, ralar muito. E eu acho que a gente tem que batalhar, ralar para aprender mais, mas não ralar como uma penitência, né? Pro pobre tem que sofrer mesmo para poder... Não, ninguém tem que sofrer mesmo para conseguir nada. A gente pode conseguir as coisas tendo a oportunidade, entendendo, eu quero isso ou eu não quero, né? Quando eu digo, eu entrei na universidade querendo ser cientista social, é porque eu tive a sorte de, no meio do meu caminho, ter uma pastoral que me abriu os olhos, que me abriu o mundo, né? Mas não foi fácil chegar. Eu não tinha dinheiro na inscrição, né? Então, primeira taxa de isenção do vestibular, segunda, sabe, um passo de cada vez. Aluna de escola pública, opa, escola pública, é isso mesmo. Os alunos de escola pública vão conseguir. Mas não dá para achar que se não tiver vaga a gente vai entrar, porque não vai entrar. Tem que expandir, ter vaga, né? Tem que ter condições de disputa igual. Então, essa questão de ter o Enem, de ter hoje, eu fico feliz. Não tive nada disso naquela oportunidade. Foi difícil e a minha família também não teve nada disso, porque se eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, vamos parar para pensar. Todas as gerações anteriores não tiveram. Meus pais não estudaram pouco, aprenderam a ler adultos, né? Mal sabiam assinar o nome e aí foram estudar na escola, nos projetos de alfabetização de jovens e adultos. Eu estudava na escola de manhã, eles estudavam nessa escola à noite, sendo alfabetizados, praticamente igual a mim. Meu pai dizia, educação é um patrimônio, é tudo que eu posso lhe deixar. Eu tenho uma vizinha muito querida, que virou uma estrelinha também, Dona Maria, mãe de Kelly, de Carla, de Cláudia, e ela sempre falava, essa menina é tão inteligente, bota ela numa escola particular, seu Basílio, aproveite a... E meu pai disse sim, uma coisa de muita sabedoria, Dona Maria, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho 2 filhas, se eu não posso botar 2 na escola particular, então eu não posso botar nenhuma. E ela disse, o senhor tem razão, mas não se preocupe não, que ela é estudiosa. E aí, gostar de estudar tem a ver também com encontrar professores bons no meio do caminho, professores que estimulam, e é por isso que eu quero aqui, né, dar meu salve para os professores da rede pública, que se esforçam todos os dias, que dão nó em pingo d'água. Então, eu lembro que a gente tinha um jornal na escola, tá olhando isso aqui, era quase o nosso estúdio, viu? Jornal Notícias de Primeira Mão, porque nós tínhamos professores que acreditavam. Obviamente, eu tive Padre Sabino que me ajudou a pensar sobre a minha realidade, mas eu tive pessoas que me ajudaram a estruturar um texto na escola pública, isso. Mas nós queremos a escola pública ainda melhor, com a educação integral ainda mais, com mais vagas, com os IERNs, por isso que eu estou lutando pelos IERNs, por isso que eu me tornei presidenta da Comissão da Educação na Assembleia, porque é o compromisso daquilo que faltou para mim lá atrás, ou que eu tive mais ou menos, né, com mais dificuldade, tendo que estudar e trabalhar, tendo que trabalhar muito, tendo que estudar de madrugada, no ônibus, no intervalo, na hora do almoço, chegando atrasada, pegando 2 ônibus para voltar para casa, ou não conseguindo voltar para casa, levando a marmita, chegando de madrugada, tendo que preparar o que ia levar para o dia seguinte e estudar. Então, essa maratona de pegar ônibus lotado, de dificuldades 1000, eu quero que tenha transporte de qualidade, eu quero que tenha bolsa permanência, sim, para os estudantes terem condições de estudar com tranquilidade. Que maravilha. Você, na PJMP, você é uma guerreira, uma vencedora. Você participou da criação de um movimento Rede de Jovens no Nordeste e essa atuação te fez chegar à chefia de gabinete na Secretaria Nacional de Juventude no governo Dilma Rousseff. Nesse instante, você ganhou uma amplitude nacional. Essa atividade teve alguma importância para a solidificação também de sua militância política?
Total, você imagine a gente lutar para eleger uma presidenta, a primeira presidenta mulher, e de repente uma jovem trabalhadora rural, que é Severine, da FETRAF, se torna secretária nacional de juventude, que é praticamente a ministra da juventude, e ela se tornou secretária nacional de juventude com apoio, né? Todas as juventudes estavam juntas, FETRAF, CONTAG, a gente tinha, foi um momento de muita força, né? De dizer, olha, o movimento estudantil existe, mas existem outras juventudes, as pastorais, e eu me tornei chefe de gabinete, aprendi a ser gestora. Olha só, outra coisa que não é delegada aos jovens, né? E aí eu acho que isso é sobre representatividade, né? Então, naquele momento, éramos duas jovens, uma dirigindo a secretaria como secretária, a outra sendo gestora, chefe de gabinete, cuidando de programas importantes. Nós fizemos a transição do Projovem Urbano para o MEC. O Projovem Urbano, que deu muito certo, mas ele tinha problemas do tipo evasão. As meninas desistiam. Por que as meninas desistiam? Porque não tinha com quem deixar suas crianças. Nós fizemos uma pesquisa e foi aí que nasceu a sala de acolhimento. O Projovem foi para o MEC e as escolas que tinham dificuldade de aceitar, porque não estava no sistema, né, de ensino, o Projovem passou a fazer parte do sistema MEC. Então, a juventude perdeu uma política. Não, a secretaria ganhou uma política no lugar certo. Ela foi para o MEC para virar uma política educacional gerida e articulada junto com a juventude. Isso foi muito bacana e foi um aprendizado gigante. Olha só, a gente montar um programa, ver ele sendo executado, aperfeiçoar o programa, porque ele teve, né, problemas, e acompanhar, estar junto, né, das nossas referências, Helena Abramo, né, professora Regina Novaes, Lili Ribeiro, Elisa Guaraná, que montou também o programa, elas junto, né, conosco, Estação Juventude, Fernanda Papa. Hoje nós temos o programa Juventude Viva, nós vamos ter a Estação do Juventude. Agora eu estou lutando como deputada para trazer esses programas para cá, para que a nossa juventude tenha acesso. Então mudou minha vida, porque a gente lutava por uma política, a gente queria, mas a gente conseguiu aprovar o Estatuto da Juventude. A juventude tem direito, a juventude virou sujeito de direito, de fato de direito, está na lei, né? Tem uma proposta de emenda à Constituição que leva o nome da juventude, que não tinha a palavra juventude na Constituição. Então a gente fez política pública. Isso é um grande aprendizado. Você, nesse período, chegou a despachar com a presidenta Dilma. Quais as lembranças que você tem dela, as imagens que ela gerou para você? De uma mulher muito forte. Quem apresentou as nossas prioridades foi nossa secretária Severine, mas nós, as assessorias, ficávamos na sala acompanhando, e o ministro Gilberto Carvalho, que era o nosso chefe imediato, né, era o secretário-geral da presidência, ele disse: vocês vão ter que afirmar em uma palavra a prioridade de vocês, não adianta rodeio, que a presidenta Dilma, ela é objetiva. E a gente respondeu Juventude Viva, porque a gente queria, a juventude quer viver, né? Essa foi uma campanha também das pastorais, dos movimentos, que virou política pública. E daí nasceu mesmo um programa. Ângela Guimarães, que era a nossa secretária adjunta, uma querida lá da Bahia, Márcio, do Sul, né, que na época estava pelo MDB. Então, nós tínhamos uma composição bastante diversa, com experiências de lugares diferentes da academia, dos movimentos, dos partidos. E foi muito bacana, da escola de gente. O conselho funcionava, o conselho de juventude. Então, antes de ser gestora, eu fui membro do conselho, representando o Canto Jovem, né? Aqui agradecer toda a equipe, André e o Dete, que confiaram na gente para representar e depois ser gestora. Foi muito importante ver uma mulher presidenta comandando todo o Brasil e fazendo com que as políticas fossem apresentadas de modo sério. Eu tenho uma lembrança de alguém que apresentou com um cálculo errado, ela calculou na hora a porcentagem e disse: vamos refazer esse slide aí. Muito atenta, muito objetiva, mas também muito comprometida. O que a presidenta Dilma sofreu com o machismo que tirou ela do poder, todas nós temos que
dizer todas somos Dilma, sabe? Porque... Uma campanha tenebrosa de misoginia contra ela, não é? Por falar nisso, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria uma campanha permanente contra a misoginia. Então, a gente quer que o Estado tenha essa campanha de comunicação de forma permanente. Que maravilha. Muito interessante a sua caminhada, deputada Divaneide, e eu estou me sentindo à vontade. E eu aqui demais, falando demais, né? Não, a gente não tem tempo. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu vi que você é muito família. Eu até vi seus filhos botando pilha no seu cabelo no carnaval, agora na TV. Eu queria que você falasse para os telespectadores do canal da esposa e da mãe de Divaneide. Ai, meu Deus, esses meninos aprontaram, viu? Eles me fizeram de gato e sapato, vocês sabem como é isso? Me deram, aquilo ali foi só um flash, viu? Foi banho de espuma e banho de tudo, né? Aí teve a pintura do cabelo. E eu sou mãe de várias formas. Eu tenho uma menina de 14 anos, uma adolescente, uma menina negra. Eu sou mãe atípica. Eu tenho um filho com síndrome de Down, com 5 anos. Eu tenho uma filha que não está na Terra, que é a minha estrelinha, Maria Rita. E eu tenho José, que já era meu filho, e eu não sabia que ele era um filho atípico. Eu descobri recentemente, então agora eu sou mãe atípica duplamente. E são muitos aprendizados para exercitar a paciência, para dar atenção. E esse carnaval foi isso, um misto de vou ali dar uma olhadinha no bloco, na abertura e no final, mas esses 3 dias aqui vai ser o bloco dentro de casa, com tinta no cabelo e com muito afeto, sabe? Porque é irreversível, o amor é irreversível. E tem sido muito bom saber que a gente pode amar de várias formas e que a gente pode cuidar. E cada pessoa, ela quer ser cuidada de uma forma diferente, porque ela é única, ela é especial, né? E ver isso junto com meus filhos, sobretudo os 2 meninos atípicos, nos fazem, né, essa família mais forte. E Gabi, que é essa filha mais velha, outro dia eu estava dizendo, comparando ela, não sei se vocês já leram aquele livro, O Extraordinário, assistiram o filme, que parece que o extraordinário é a criança PCD. Na verdade, o extraordinário é o outro, que tem empatia, né, que parou para ouvir, para pensar, para cuidar. Então, eu tenho 2 filhos atípicos, uma estrelinha e uma filha extraordinária, que ama... Casou faz quantos anos? 12 anos. 12 anos. Vai fazer, 12 meses já, assim, né? É uma vida já. É uma vida. E como é que surgiu a ideia de você concorrer para vereadora no Natal? Como é que foi a campanha? Então, eu já participava da rede de jovens e a gente estava fazendo uma campanha Voto não tem preço, voto tem consequência. E a gente fez isso em várias cidades, vários estados. E a campanha de incentivo ao alistamento eleitoral. Vote aos 16, né? Meu primeiro voto, a gente nunca esquece, a gente fez essa campanha. No meio dessa campanha, a gente também tratou de estimular as candidaturas de jovens. E sempre as pessoas... vamos ver quem será candidato no Rio Grande do Norte. Eu lembro até que Rodrigo Soares, lá da Paraíba, que depois virou deputado, dizia, e no Rio Grande do Norte, tu tem que ver aí, não sei o quê. Aí um dia, estamos saindo do trabalho, aí Regina, que não, essa aqui é a Ilma, Regina é a outra, que me deu carona no Fiat dela. Eu tô olhando aqui do lado, gente, porque ela tá bem aqui no estúdio. No Fiatzinho dela, e ela disse assim, eu acho, vou dizer uma besteira aqui, o jeito dela falar, eu acho que você devia ser candidata. Eu acho que o pessoal tá certo. Aí eu disse, mulher, é uma besteira mesmo, porque como é que eu vou ser candidata se a única coisa que eu tenho é esse ticket dos estudantes? Vai pegar o ônibus amanhã, você já tá me dando carona hoje. E aí ela disse, mas eu tenho meio tanque de gasolina aqui. Então já, claro, com o ticket dos estudantes e meu tanque de gasolina, já né? Aí no outro dia, ela já conversou com ela, aí já
Já conversamos com o Mineiro, né? Na época ele era deputado, e ele disse, eu acho que dá certo mesmo. Aí conversamos com os padres, com nossos amigos e com a rede de jovens. E aí, bom, nasceu daí uma campanha coletiva. E nessa época, quero deixar um beijo aqui para a Salete, para a Sani, né, para a Ney. Elas fizeram umas bonequinhas bem bonitinhas, com a bandeirinha, e nós vendemos essas bonecas. Nessa época podia vender coisas para arrecadar recursos. Até hoje eu tenho esse painel que a gente fez, um mosaico, e todo mundo colou uma pedrinha, e a gente tem esse mosaico lindo, que foi uma expressão do que foi essa campanha. Eu não ganhei. Natália, não. Essa daí eu fiquei suplente, assim, tipo, terceira, quarta suplente. Mas tive uma boa votação. Sim. Quase 1.500 votos para a primeira campanha. Tá bem, né? E eu fiquei suplente de Natália em 2016. Sim, já foi a segunda tentativa. Já foi a segunda tentativa. Sim. Então não foi um caminho assim reto, não. Fui candidata, depois fui fazer outras coisas, estudar, fiz mestrado, doutorado, fui trabalhar na Secretaria Nacional de Juventude, voltei, fui secretária de Estado, aí fui candidata novamente. Sim. Aí, eu brinco que eu perdi porque eu fui tomar banho, viu, gente? Essa é uma piada, mas é verdade. Eu estava passando na frente, já era a segunda colocada do PT. Eu brinco com Luciana, eu fui tomar banho e você ultrapassou em 200 votos. Aí eu fiquei... Bom, aí todo mundo dizia, não, vai fazer 3, mas aí não fez. Eu fiquei primeira suplente, que foi uma grande vitória. Uma campanha feita também, a gente não tinha planejado antes, surgiu muito bom. Você já foi candidato uma vez, foi bem, você agora tem outros acúmulos. Não, será? O candidato a gente ia ser Raoni, não, acho que tem que ser você. Enfim, fomos candidatas e... tivemos essa votação, 2.226, eu acho. Foi a mais votada de Natal. Não, aí eu fiquei primeira suplente. Sim. Aí na reeleição, aí sim. Você foi a mais votada de Natal. Aí eu fui a mais votada. Terminou o mandato de Natália e se candidatou à reeleição, sendo a vereadora mais votada de Natal. Sim. Aí você no parlamento, eu me lembro que eu passava lá e sempre ouvia você falando com muita eloquência. Você enfrentou posições de parlamentares machistas nas suas lutas políticas? Muito. Que queriam lhe impedir de falar. Que me gritaram, que me trataram mal, que usaram palavras de baixo calão, que desrespeitaram, que debocharam, mas o amor venceu o ódio, né? Eu fui a mais votada. E isso tem a ver com as pessoas querem respeito. O que a gente fez agora no nosso carnaval foi distribuir alegria e respeito. Nós fizemos uma campanha carnavalesca de distribuição de adesivos, de conscientização, de que se divirta e respeite as pessoas, e entregava um adesivo. Se divirta, respeite as pessoas, né? E foi assim. Só que você não estava para brincadeira. Eu vi que você foi uma vereadora muito atuante, e que no mês você apresentou 4 projetos. Eu estava ouvindo também uma entrevista sua, você dizendo, não era 4 projetinhos. Fala um pouco desses 4 projetos que você apresentou no mês, que vão definir bem a sua atuação na Câmara Municipal de Natal. Isso, naquele dia eu falei, porque nós estávamos tratando da vida das pessoas, né? Então, quando eu digo, eu apresentei 4 projetos e é fruto, né, da escuta qualificada, de saber o que as pessoas desejam, é sobre isso. Ora, você conseguir aprovar na Câmara Municipal de Natal, e aí foi depois desse processo, a xepa da vacina e garantir salvar vidas, porque para onde iam os lotes abertos? Se você abria um lote de Pfizer, por exemplo, que você ia dar para uma grávida, uma pessoa trombofílica como eu, você vacinou 2 pessoas e as outras 8. Quem é que escolhe quem vai receber? Tem que ser o princípio da justiça, né? E aí, e o desperdício? Vai jogar fora ou vai salvar vidas? Então, nós lutamos para aprovar um projeto tão simbólico, tão significativo como esse,
que foi e que é a xepa da vacina. Assim como a lei que cria o circo itinerante, que reforça, olha, quem é que não gosta de circo? Mas o circo tem dificuldades para instalar suas tendas, para, né, as crianças estudarem nas escolas, porque muda de escola, e nós, né, aprovamos um projeto como esse, dando um exemplo aí de projetos que a gente foi aprovando ao longo do nosso mandato de vereadora, como o da agricultura urbana, gente, que hoje também apresentamos no Estado para ter a lei estadual, mas tem o programa nacional. O Programa Nacional de Agricultura Urbana, que foi criado aí pelo nosso ministro do Desenvolvimento Agrário e, claro, reconhecendo as várias experiências que existem de agricultura urbana, mas atendendo também um pedido do nosso mandato que apresentou. Está aqui, existe uma lei em Natal, né, de quando nós éramos vereadoras, porque tem quintais produtivos, porque tem o Gramorezinho, que é uma faixa verde, né, do nosso um cinturão verde na nossa cidade, e a cidade tem a agricultura periurbana no seu entorno, e nós temos que fortalecer. E esses 4 projetos foram aprovados ou só foram discutidos? Não, os projetos que nós apresentamos nesse processo aí, sim, da firmeza, aí eles tiveram eco, foram muitos, sim, já são... 4 projetos num mês. Já estão, né, estão em vigor. Em vigor, isso. Maravilha. É a nossa alegria, né, poder compartilhar isso. E agora na Assembleia nós estamos também, né, conseguimos reconhecer, né, o pudim de rapadura como essa iguaria, que é um patrimônio. Estamos discutindo sobre a patrimonialização das falésias. Vocês sabem que as falésias é uma riqueza natural, mas que a gente precisa preservar. E deixar um abraço aqui para o Movimento Todos pelo Chapadão, deixar um abraço para todas as pessoas que acreditam na natureza, porque eu estou também no Conselho de Combate à Desertificação, que foi uma lei de Mineiro, e a gente precisa falar disso, a gente precisa falar do respeito ao meio ambiente. As pessoas estão desertificando e depois acham que o calor é uma onda, né, que a gente tem que acolher e pronto. Não. A gente tem que plantar, a gente tem que não desertificar, não matar, né? Produzir, fazer muitos quintais produtivos no estado todo para garantir equilíbrio, saúde, alimentação saudável, mas também gerar renda, né? E gerar um meio ambiente mais equilibrado. A construção do seu mandato de deputada estadual, você integra alguma comissão? Descreva esse processo de você chegar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Nós estamos na fase que é definição das novas comissões, se a gente vai se manter nas mesmas ou se a gente vai mudar de comissão, mas eu presidi durante esse ano a Comissão de Educação e fui vice-presidente, a Comissão de Educação, que é também de meio ambiente, ciência e tecnologia, turismo e desenvolvimento. Então, é uma comissão bem densa, nós também tivemos um trabalho bem acentuado nessa comissão. E fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Essa comissão também atuou junto com o PROCON Legislativo e com o PROCON do RN, fazendo ações de itinerância. Agora mesmo, no final do ano, quando teve a Black Friday, a gente esteve nas ruas orientando. Estivemos no Alecrim, estivemos na Calçada do Mido, estivemos no Partage da Zona Norte. E outro dia eu fui, né, no Nordestão da Zona Norte, e uma mulher veio falar comigo: olha, naquele dia que vocês estavam ali no Partage, eu consegui resolver um problema meu, viu, de uma compra que eu tinha feito e que tinha sido errada e eu já tinha perdido o produto, mas eu fui bem orientada por essa ação. Então, a Assembleia também tem esse poder de ir ao povo e tem as instituições, presidir a Frente Parlamentar das Mulheres, que também é uma frente bem articulada. Hoje nós somos 5 deputadas, é a maior bancada que já existiu, apesar de ainda sermos 5, mas temos que celebrar que somos 5, que nunca teve tantas mulheres assim na Assembleia e que venham mais, né? A Casa das 5 Mulheres. Agora. A Casa das 5 Mulheres, isso mesmo. Uma questão, a gente já vai praticamente, vamos concluindo aqui a nossa conversa, mas
eu fiz um estudo da história recente do Brasil e as pessoas sempre trabalharam com medo de comunismo, a extrema-direita brasileira. No tempo de Getúlio Vargas, sustentou o Estado Novo. Depois sustentou a Guerra Fria. Hoje continua. Você não pode ser progressista, você não pode defender justiça social, minorias, que você é logo rotulado de comunista. Eu gostaria que você estabelecesse como socióloga e parlamentar se existe alguma semelhança ou não do comunismo com o Partido dos Trabalhadores, ou se o Partido dos Trabalhadores é um partido progressista que se preocupa com cultura, com minorias. Como é que você descreve essa manipulação psicológica que é feita desde a época de Getúlio Vargas no Brasil? Olha, eu lamento muito que as pessoas tratem o comunismo como uma coisa ruim, né? Que não é crime ser comunista. Que associem. Que bom seria se o mundo fosse comunista. Nosso partido é um partido com bases, né, no socialismo. Nós temos esse lugar, mas a gente, país, está lutando para alcançar direitos sociais, né? Eu fico brincando que a gente nem bem alcançou a social-democracia, porque a gente nem bem teve estabelecido os nossos direitos fundamentais quando a gente estava estabelecendo um novo golpe, mas a gente está retomando o país, então eu tenho muita esperança no governo Lula, e zero de preocupação com quem busca nos associar ao comunismo, achando que vai nos depreciar. O estalinismo, naquela coisa. Olha, não tem nada a ver. Acho que as pessoas têm. Primeiro tem que estudar muito, né? Para entender a importância, né, e o significado, né, das teorias. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, claro, porque não faz o menor sentido. Eu quero falar sobre o sentido de ser uma parlamentar progressista, de esquerda, do maior partido de esquerda da América Latina, que é o PT. Tenho muito orgulho, eu sou presidenta do partido em Natal, e quero dizer que, sendo parlamentar comprometida com a vida do povo, eu me sinto na obrigação de aprovar leis, de pensar em ações que realmente defendam e definam caminhos, né, que tragam de volta o Minha Casa Minha Vida, que tragam de volta, ou que tragam programas como o Pé de Meia, que eu já citei aqui, que tragam programas que façam com que as pessoas possam viver com dignidade. Então, é sobre esse lugar que eu quero falar, né? Justiça social. Igualdade. Isso. Uma coisa também para a gente falar aqui um pouquinho é o feminicídio, que é uma coisa assustadora, tenebrosa. Muitos homens não têm a estrutura de terminar um relacionamento e ficar só ou partir para outra e partem para assassinar suas companheiras. Isso é uma barbaridade, fruto de 80 séculos de machismo que a dita civilização carrega nas costas. O governo do Rio Grande do Norte tem colocado em prática algumas medidas de conscientização para ajudar a proteger mulheres que sofram abusos psicológicos ou físicos e até mesmo esvaziar essa fonte de assassinatos? Excelente pergunta, porque nós estamos saindo do carnaval e nós sabemos que muitas violações acontecem no carnaval, muita gente se aproveita para reproduzir o machismo e para reproduzir violência, e quando a gente diz não é uma frase retórica, ei, pare aí. Por isso que a gente fez o Carnaval Respeito e alegria e respeito, então, porque nós acreditamos nesse cuidar, né? O meu corpo, minhas regras, é isso que a gente tem falado muito, para que não haja essa invasão. Mas uma coisa muito importante é dizer que não é só a conscientização dos homens com relação a não reproduzirem preconceito, e das mulheres, é garantir uma rede. Então, quando você abre delegacias 24 horas ou delegacias da mulher nas cidades, então, quando eu passei, né, inaugurando delegacias, acompanhando de perto junto com a governadora, eu estava ali muito feliz. Quando eu fui no curso de capacitação da Patrulha Maria da Penha, quando eu vejo que agora foram entregues 22 milhões em materiais para segurança e que nesse material tem material para Maria da Penha, isso
é a sensação de que, bom, essa rede vai funcionar, está funcionando. Agora que vai ter o botão do pânico, agora que as mulheres vão ter, né, e vão estar protegidas de verdade, porque a medida protetiva vai alcançar. Ah, mas agora tem muito mais violência, porque tem muito mais denúncia. Não, você tem a subnotificação também. É difícil denunciar, né? Há muito medo envolvido. Tem medo de represália. Como eu vou falar? Como tem vergonha? É difícil. Você imagine você sofrer agressão da pessoa que supostamente te ama, né? Da pessoa que diz assim, eu estou fazendo isso para lhe proteger. Quando a violência física acontece, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência de várias formas já aconteceu. É como a violência política. Quando vem acontecer um caso extremo, como foi o de Marielle, vários outros casos de violência já aconteceram antes, né? De agressões, de insultos. Por isso que eu não aceito ser insultada. Eu reajo. Você acha que tem que ter medidas protetivas, educativas e punitivas também, não é? Com certeza. Tem que funcionar o combo, a rede completa. Tem um programa também do Ministério Público, né? Que trata da reinserção dos homens. Tem um debate muito importante que a doutora Érica Canuto faz sobre esse lugar para que os homens não repitam esse ato, né? Para quem passou por não seja reincidente. Então, isso tudo é muito importante, tudo tem que funcionar, a punição, tem que funcionar as regras de afastamento, né? Porque uma mulher que está sob medida protetiva e essa medida tem que funcionar, né? Ela tem que se sentir segura, a criança tem que ser acolhida, o abrigo para que a mulher possa ficar com tranquilidade, com o endereço não divulgado, tem que acontecer, tem que existir. A reinserção da mulher no mercado de trabalho, porque muitas vezes ela perdeu tudo, e como é que ela volta? Tem que ter cotas para isso, tem que pensar em tudo. A violência, ela reproduz uma das piores coisas que existem na sociedade. A violência é o caos, né? É o fim, é a barbárie, né? Então nós precisamos falar de vida, né? De renascimento e de fazer com que as mulheres renasçam. A luta das mulheres é uma luta que não vem de agora. As mulheres lutaram para ocupar o espaço público, mas para ocupar com condições, não para serem violadas porque ocupam o espaço público, né? Com toda certeza. Por isso que você é a deputada das minorias. Eu gostaria que você também desse aqui fizesse um comentário sobre um problema muito grave da sociedade contemporânea, que é o racismo estrutural. Você também, como socióloga, como é que você define essa frase, racismo estrutural? Então, eu queria que a gente não tivesse esse racismo estrutural, mas todos os dias eu me pego com ele, né? Ou na portaria de algum lugar, né? Ou ouvindo relatos, né, das pessoas que passam pelo racismo na escola, das crianças. Então, eu circulei no mês de novembro em muitas escolas e eu pude ouvir as meninas dizerem, olha, eles disseram que meu cabelo é ruim, né? Então, o racismo ele vai se reproduzindo. Por isso, nós apresentamos um projeto de lei que cria a Semana da África na escola. Porque, veja, se o racismo é estrutural, se não à toa nós, população negra, recebemos uma falsa abolição, e aí também tem a falsa democracia aí, né, como se a igualdade racial existisse. Não existe, né? Nós estamos vivendo algo que a gente precisa denunciar. Não existe, as pessoas morrem por serem negras, as pessoas morrem em um baculejo, muitas vezes. Tem uma escola de samba que acaba de ser criticada porque trouxe isso para a roda. Mas tem que trazer, gente, a gente tem que falar sobre isso, para que o sistema seja diferente, para que a abordagem seja diferente. Nós não estamos dizendo que é tudo igual, mas nós estamos dizendo que existe, que pessoas morrem pelo fato de ser negras, pessoas perdem empregos por serem negras, pessoas são mal atendidas por serem negras.
Eu já fui mal atendida quantas vezes? Quase todo dia. Ah, Divaneide, continua acontecendo. Pois é, continua acontecendo. Porque eu continuo sendo negra e a sociedade continua sendo racista estruturalmente. Então, nós precisamos construir uma sociedade que se distancie desse racismo estrutural. Então, quando nós apresentamos esse projeto que cria a Semana da África nas escolas, é para que as nossas crianças conheçam a história de quem veio antes. Nós não somos descendentes de escravos. Nosso povo foi escravizado, jogado na periferia. Não à toa, a maioria das pessoas que moram nas periferias são negras e pobres, porque foram jogadas. E gerações seguintes deram continuidade. A minha geração é a geração que deu continuidade a um histórico de família pobre que foi reproduzindo pobreza. E até que um dia um movimento social muda a minha vida e a partir daí eu posso mudar a vida de outras pessoas. E é assim, é a luta para vencer o racismo estrutural. Que maravilha. A gente já vai concluir. Deputada Divaneide Basílio, foi uma alegria muito grande. Ainda tenho aqui 2 perguntas para fazer, mas eu quero lhe passar aqui no canal MBM Produções um livro meu de literatura de cordel que se chama Família, Sonhos e Lutas, de Valdetário Carneiro. Eu sou o autor desse trabalho, tá aqui, Marciano Medeiros, Família, Sonhos e Lutas, de Valdetário Carneiro. Inclusive eu já coloquei a dedicatória aqui. Esse exemplar é seu. Eita, que coisa boa. Muito obrigada pelo livro, pela dedicatória. Parabéns, viu? Olha aí, que tudo. Parabéns. O Rio Grande do Norte, para a gente concluir de fato, tem muitas mulheres guerreiras. Clara Camarão, Alta de Souza, Nízia Floresta, Celina Guimarães Viana, Alzira Soriano. Alguma dessas mulheres, Maria do Céu Pereira, servem de inspiração na sua caminhada? Você tem algum referencial de uma grande mulher, famosa ou não, que serve de inspiração na sua vida? Algumas delas e todas elas são inspirações para mim. Você fez uma lista aí, olha que sorte, né? Nízia Floresta, nós somos um estado de muitas mulheres potentes, né? Mas eu queria falar das mulheres invisíveis, né? Que não são muitas vezes mencionadas, das mulheres indígenas, por exemplo. Então, eu queria falar aqui sobre, por exemplo, Francisca do Tapará, que é uma mulher forte e aguerrida, que traz essa história, né? Nós temos mulheres negras tão importantes para a história, né? Conceição Evaristo, nós temos a nossa ministra Margarete Menezes. Sabe por que eu queria falar sobre ela? Porque quando ela foi tomar posse, foi colocada em xeque a condição dela de assumir. E é algo que não é feito aos homens e aos homens brancos E as mulheres negras, quando ocupam um lugar, a gente ocupando, viu? Porque, primeiro, é muito ralado para a gente ocupar um lugar. Então, assim, até para a gente desistir, pois acredita, é difícil, a gente desiste fácil não, viu? Pode achar que a gente vai atentar nosso juízo e a gente vai desistir, não é assim não, viu? Porque uma puxa a outra, se a gente desistir é para dar lugar a outra de nós, ou é porque a gente foi junto com elas, ou é porque a gente acolheu e a gente tomou a decisão de que aquele lugar não era bom para uma de nós. Mas a gente quer falar sobre isso e eu quero falar sobre o meu feminismo ser negro, porque não é só sobre o meu direito de ser mulher, mas é o meu direito de ser mulher negra, de ser respeitada como mulher negra, porque o feminismo negro, ele traz também essa dimensão de gênero, raça e classe, sabe? Como Angela Davis trouxe para nós. Ela é uma grande referência, né? Gênero, raça e classe andam juntos, sim, e a gente quer andar junto com tudo isso para mudar a pirâmide. Sabe assim, quando a mulher negra mexe, a sociedade todinha vira, né? Porque a gente rompe com o ciclo da pobreza. E é sobre isso, uma mulher negra nem sempre participa em condições de igualdade, porque ela está cuidando dos filhos das outras, porque ela que amamentou os filhos da outra na senzala. As duas eram mulheres, as duas sofreram mais, e é sobre esse mais que eu quero falar,
sempre. Meu feminismo é negro. A lição do padre Sabino Gentili está de pé. Está de pé, olha ao lado sempre. E para você, para a gente concluir de fato, para Divaneide Basílio, o que é justiça social? Justiça social é uma construção diária, né? A gente não desistir de um mundo melhor. Ela não acontece, né, por decreto, né? Ela acontece por ações, todos os dias. E não adianta fazer discurso, eu acredito na justiça social e achar que entregou uma cesta básica no final do ano, fez uma caridade, está tudo ok. Não. Vamos pensar, se alguém está em situação de rua, a gente não fez justiça social. Se alguém não tinha o que comer, a gente não fez justiça social. Como é que nós discutimos, por exemplo, uma campanha da fraternidade sobre fome e a gente dorme tranquilo sabendo que alguém... Já imaginou com essa chuva? Primeira coisa que eu penso, como estão as pessoas que não têm casa? Minha casa, minha vida. Tem que lutar por casa, tem que lutar por comida. É como a música diz, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E aí, eu fiz uma roda dessas que a gente faz no mandato, lá na Vila de Ponta Negra, que era... E antes das pessoas falarem sobre o que elas desejavam do mandato, a gente falava sobre os sonhos. E aí teve uma senhora que disse, meu sonho era que o ônibus passasse aqui perto, porque eu ando tanto para pegar o ônibus. E você já imaginou o sonho ser uma necessidade básica? Nós temos que transpor isso. Nós queremos que as pessoas tenham o direito de sonhar com lazer, com descanso, com condições de vida, com comer o que deseja, né? Com receber dignamente, com vida de qualidade. Eu acho que a gente tem que sonhar e executar. Justiça social é uma tarefa coletiva. Muito bem. É isso aí, telespectador do canal MBM Produções. Se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar. Agradeço a sua presença, a sua solicitude de toda a sua assessoria por ter comparecido aqui à cidade de Parnamirim, o Trampolim da Vitória. E fique à vontade para dizer suas palavras finais. Olha, eu que agradeço. Tive a oportunidade de lembrar de coisas que eu nem estava lembrando, né? Fui provocada aqui a pensar também sobre coisas que a gente fala tanto, mas a gente precisa dizer o que é que a gente entende por justiça social, né? Por exemplo. E eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, por esse encontro tão maravilhoso e desejar vida longa ao canal e dizer que as nossas redes também estão abertas aí para vocês, para divulgar o trabalho de vocês. Muito bem. Obrigada. E obrigada pelo livro também. Um abraço a todo mundo.